Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 8, estudando aqui o livro de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio. E o tema dessa semana, escolham a vida. Uma lição que falou muito sobre a questão do livre-arbítrio, da importância da escolha, das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. A lição dos jovens, que neste trimestre também está estudando Deuteronômio, traz o título Santo ao Senhor, e tem uma tirinha aqui, como toda semana abre com uma tirinha, bem interessante, né? Como ser puro em um mundo impuro, e aí mostra aqui um lírio, acredito, um lírio ali no meio de um pântano, de uma água poluída, e aí o rapaz conclui, aí depende de onde estão suas raízes. Interessante, né? E é verdade, né? Se nós estivermos com as raízes da nossa vida bem fincadas, bem enraizadas na palavra de Deus, na nossa comunhão com Jesus, mesmo vivendo no mundo impuro, no mundo pecaminoso, no mundo corrompido, nós podemos sim ter uma vida pura, uma vida de santidade. Vamos à lição dos adultos então, escolham a vida. O verso principal para memorizar diz: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes. Como eu disse, uma lição que fala sobre a importância de fazermos escolhas sábias, de escolhermos corretamente o nosso caminho. E a melhor escolha, sem dúvida nenhuma, é escolher o caminho que Deus propõe. Obedecer a Deus, seguir os seus princípios, valores, orientações, mandamentos, porque Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós, se formos sábios, realmente orientaremos nossa vida de acordo com as recomendações do nosso Deus. A Árvore da Vida é o título da lição de domingo, e aqui nós pensamos então na fonte de vida. Eu posso até comparar, quem sabe, o tema dessa semana, desse dia aqui, domingo, com a tomada e um celular. Quando o celular está com a bateria carregada, ele dura por algumas horas, a carga dura algumas horas, você pode usá-lo por algum tempo, mas depois, inevitavelmente, você terá que novamente conectá-lo à tomada para recarregar a bateria. A nossa vida dura alguns anos aqui na Terra. Nós temos uma bateria com um prazo de validade determinado. Alguns mais, alguns menos, mas todos nós fatalmente teremos aí uma interrupção na nossa vida. Adão e Eva perceberam isso da forma mais triste, porque eles tinham a vida deles que deveria durar para sempre, mas por causa do pecado, por causa da ruptura com a fonte de energia que é Deus, eles acabaram também tendo o seu prazo de validade encurtado. Viveram muito mais que nós, porque tinham muito mais vitalidade, mas acabaram morrendo também. Eles viram as primeiras folhas caírem das árvores, secarem no chão, viram animais morrer, enfim, perceberam realmente que o resultado do pecado é a morte, a degradação, a ruína. E nós só podemos ter vida eterna se estivermos conectados com a fonte de vida que é Deus. Somente Deus é eterno, imortal, como diz a Bíblia, só Ele é imortal. Nós somos todos mortais, nós somos todos dependentes da fonte de vida. Não há vida sem Deus. Por isso que escolher se afastar de Deus é a escolha mais estulta, né? Menos sábia que qualquer ser humano possa fazer. É como se um celular pudesse tomar a decisão de não mais se conectar à tomada, não mais receber a carga da energia. Ele obviamente vai deixar de funcionar e se não se conectar ali para sempre. Assim também somos nós, né? Eu vou ler aqui alguns trechos, como eu sempre faço, né? E vou comentando então. Como seres humanos, não nos foi dada apenas existência. Uma pedra, uma rocha tem existência. E não apenas vida, uma ameba tem vida. Mas vida como seres racionais, livres, feitos à imagem divina. Essa é a nossa vida, que pode ser eterna, durar para sempre. Contudo, também não escolhemos essa existência especial. O que Deus nos oferece, entretanto, é a escolha de existir eternamente, isto é, escolher a vida eterna nele, que é possível por meio de Jesus e de sua morte na cruz. Então a lição aqui propõe vários textos para leitura, Gênesis 2, 8, 9, 15, 17, 3, 22, 23. Quais são as duas opções que Deus apresentou a Adão em relação à sua existência? A mesma que estamos estudando aqui, vida ou morte. Vida em conexão com a fonte, que é Deus, ou morte desconectado da fonte.
Desde o início, a Bíblia nos apresenta duas opções: a vida eterna, que é o que originalmente deveríamos ter tido e acabamos perdendo por causa do pecado, e a morte eterna, que em certo sentido é apenas voltar ao nada do qual viemos. Não existimos antes de vir à Terra e, se não nos apegarmos à fonte de vida e aceitarmos o plano de redenção que Deus oferece, novamente não mais existiremos. O contrário de vida é não vida. O contrário de vida é morte eterna. Veremos daqui a pouco um pouco mais essa questão aí. É interessante observar que a árvore da vida, cujo fruto confere imortalidade, aparece pela primeira vez no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, e reaparece no último livro da Bíblia. Interessante, né? Porque quando você analisa o começo e o fim da Bíblia, o começo dela apresenta a árvore da vida. E o fim, o Apocalipse, os últimos capítulos, falam da árvore da vida novamente. Aquilo que nós perdemos e aquilo que nós ganharemos de volta. Por isso que nós, adventistas, criacionistas bíblicos, acreditamos na historicidade, na factualidade dos primeiros capítulos da Bíblia. Adão e Eva para nós, assim como para Jesus, porque ele se referiu a eles como figuras históricas, Paulo também fez isso, Adão e Eva para nós são personagens históricos reais, factuais. E a árvore da vida que foi perdida por causa do pecado também foi real, é real, e nós teremos de volta ali no Apocalipse o acesso a essa árvore da vida. Se aquilo que Apocalipse apresenta é uma lenda, é um mito, é uma alegoria, por que vamos acreditar que aquilo que o Apocalipse reapresenta seria então factual, verdadeiro e histórico no tempo? Assim, o único sentido, né, a única forma de entender as coisas de maneira lógica e que faça sentido realmente é entender que o relato da criação, da semana da criação e da queda também em Gênesis 3 é um relato histórico mesmo, um relato factual, assim como será também como é a nossa esperança de vida eterna e acesso de novo à árvore da vida para termos a eternidade. É um fato também isso aí, não é uma ilusão. Por meio das nossas decisões diárias, como estamos escolhendo a vida ou a morte, não nos esqueçamos de que as nossas decisões neste momento, diariamente, estão determinando realmente o nosso destino, finalmente. Se teremos a vida eterna ou não mais existiremos. Sem meio termo, segunda-feira. Vida ou não vida e não inferno de fogo eterno. Realmente, essa lição de segunda nos faz pensar nisso, né? Nos faz pensar também na questão da escolha, quais são as duas opções declaradas abertamente ou implícitas na Bíblia. Há vários textos aqui, e o primeiro deles já é aquele que é tão conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você escolher Jesus, se você escolher entregar sua vida a Cristo, fazer dele seu Senhor e Salvador e aceitar os seus méritos salvíficos, você terá a vida eterna nele. Não existe meio termo para nós. Deus não vai criar um planeta ou manter um planeta isolado do resto do universo para aqueles que querem viver uma vida eterna de pecado. Isso não faz parte dos planos de Deus. O pecado será erradicado do universo. Deus quer um universo perfeito como deveria ter sido sempre. E ele vai ter que eliminar o pecado. E infelizmente, numa obra estranha, como diz Isaías, de Deus, ele terá também que eliminar os pecadores que se agarrarem ao pecado e desprezarem todos os convites de salvação que o Espírito Santo vem oferecendo às pessoas. Então não haverá uma terceira via, não haverá uma alternativa, nós só temos a vida ou a morte. E que bom que só temos duas escolhas, porque somos tão complicados que se tivéssemos 10, acho que nós nos confundiríamos todos, né? Então é muito simples, é escolher a vida eterna ou não mais existir. E Deus vai respeitar sua vontade, sua escolha, a minha escolha. Obviamente que ele vai ficar muito triste em ter que não mais conceder vida àqueles que rejeitarem a vida, mas ele vai respeitar as decisões, como Deus sempre fez. Livre-arbítrio para Deus é uma coisa muito preciosa. A prova disso é que Lúcifer, ele se rebelou no céu, teve liberdade para manifestar suas intenções e, por algum tempo, governar, mostrando que seu governo realmente não é bom para ninguém. Enfim, a lição nos faz pensar também na questão do dogma, do mito, esse sim o mito, do inferno eterno. A Bíblia não apresenta essa ideia em momento algum. Quando nós lemos ali fogo eterno, expressões parecidas com essa, né, que aparentemente dura para sempre, temos que entender que esse eterno não é para sempre.
quando se refere a coisas que vão ter um fim. Por exemplo, lá em Judas, na carta de Judas é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, mas não estão mais queimando hoje, né? Ali é um deserto e aquilo já ficou na poeira da história. Então esse fogo eterno é eterno em questão de efeitos e não durabilidade. Dura em tempo que vai transcorrer. Aqueles que queimarem no fogo eterno nunca mais voltarão à vida, eternamente inexistentes, eternamente perdidos. Tanto é que Malaquias diz que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés dos remidos na nova terra. A Bíblia diz que o pecado não se levantará segunda vez. Apocalipse 21 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, clamor, nem dor, nem sofrimento. Então, se houvesse um inferno a queimar eternamente debaixo dos pés dos salvos, ali em algum lugar embaixo da terra, haveria dor, haveria lágrimas, haveria sofrimento. E que céu seria esse? Que nova terra seria essa, se nós ali, desfrutando da vida eterna, das coisas maravilhosas que o céu, que a nova terra vão nos oferecer, sabendo que ali debaixo de nossos pés, quem sabe estaria um parente queimando eternamente? Não faz sentido, e isso até atenta contra o caráter de Deus. Deus é justo. E nenhum ser humano condenaria outro ser humano, por mais ímpio que fosse, a uma pena que durasse por bilhões e bilhões de anos. O máximo que fazemos é pena de morte ou prisão perpétua até o fim da vida, ou algo assim. Como colocar sobre Deus uma característica pior do que aquela que talvez os seres humanos possam executar aqui na Terra? Um Deus tirano que teria que manter no inferno alguém milagrosamente vivo, porque a Bíblia diz que as chamas desse lago de fogo destroem o ser humano integralmente, corpo, alma e espírito. Essa expressão, ela significa integralidade do ser humano. Então Deus teria que manter um milagre macabro de manter essas pessoas vivas, condenadas ali nas chamas eternas para sempre, para serem punidas por uma vida de algumas décadas de pecado. Realmente, essa ideia é tão infeliz que muitas pessoas, ao pensar nela, acabam se afastando de Deus e até abraçando o ateísmo, porque não conseguem ver justiça numa punição como essa. Repito, a Bíblia fala, Apocalipse é muito claro em falar sobre segunda morte. A primeira morte é essa, digamos, natural, entre aspas, porque também não era para ser natural, isso não faz parte do plano de Deus, mas é a primeira morte pela qual passamos, muitos passam, e talvez, se Cristo demorar um pouco mais, eu e você também passaremos. Essa é a primeira morte. E quando acontece a morte, é um estado de inconsciência, é uma espécie de sono, do qual ressuscitaremos na volta de Cristo, se aceitarmos a salvação que Ele nos oferece, ou 1000 anos depois, para a condenação final. Segunda morte, semelhante à primeira, só que não há depois um retorno dela, não há ressurreição. A segunda morte é a perdição, a segunda morte é a não existência para sempre. É isso que a Bíblia ensina, é o aniquilacionismo. Então, não há meio termo, como diz a lição aqui de segunda-feira, ou a gente escolhe a vida eterna ou a morte eterna. E as escolhas que fazemos hoje, especialmente a de aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, é que determinam de que lado estaremos. Terça-feira, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Então o texto aqui para consideração, para leitura, né, é Deuteronômio capítulo 30, 15 a 20. É bom que você tenha lido esse texto, ou que não fez isso ainda, leia depois, né? Realmente aqui fala de novo na questão das escolhas. Interessante que as palavras hebraicas que aparecem aí, né, bem, que é tov em hebraico, e mal, que é ra, em Deuteronômio 30, verso 15, são as mesmas usadas em Gênesis para a árvore do conhecimento do bem, tov, e mal, ra. Ou seja, a escolha sempre está presente na vida dos seres moralmente criados por Deus, né, os seres criados por Deus com moralidade. Desde o princípio a questão da escolha estava presente. Caso escolhessem se afastar de Deus, essas coisas ruins seriam um resultado natural, que está no texto de Deuteronômio, pois eles perderiam a proteção divina especial. Seja qual for a nossa compreensão, essas opções foram apresentadas ao povo e fica evidente a realidade do livre-arbítrio. Esses versos e muitas outras passagens na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, não fazem sentido se não houvesse o dom sagrado da livre escolha. Aqui nós vemos então como realmente a ideia calvinista, né, da predestinação, ela também atenta contra o caráter de Deus. Para algumas pessoas que seguem essas ideias calvinistas,
Deus seria o responsável pelas escolhas. Então, Deus já escolheu aqueles que vão se salvar de antemão, como também já escolheu aqueles que vão se perder. Então não importa o que você faça, basicamente, se você está na igreja, mas foi destinado à perdição, você está perdendo seu tempo. Se você está no mundo e foi destinado à salvação, não tem problema, porque em algum momento você vai encontrar o seu caminho, a sua predestinação. Esse é um pensamento muito perigoso e muito injusto, se fosse verdade, porque Deus não é um tirano que determina os destinos. Deus influencia, Deus toca o coração. Aliás, não faria nem sentido Deus pedir que nós evangelizássemos o mundo, por exemplo. Para que pregar o evangelho se os casos já estão decididos? Quem vai se perder já está contado, quem vai se salvar já está contado. Não tem por que evangelizar. E por sinal, algumas igrejas que seguem essa teologia acabam tendo dificuldades realmente com a missão, né? E não são igrejas mais tão ativas assim em pregação do evangelho, porque não tem sentido. Se a predestinação calvinista fosse uma doutrina bíblica, alguma coisa que a Bíblia revela, realmente não faria sentido aqui textos como esse que estamos estudando essa semana, de escolhe pois a vida e não a morte. Mas por que eu devo escolher se o destino já me foi escolhido, né, por Deus? Então realmente é bom pensar nessa questão. Sim, existe um predestino na Bíblia, Paulo fala sobre isso, predestinou as pessoas para a salvação. Sim, Deus destinou todos para a salvação. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, esse sacrifício, esse plano já estava disponível desde que o mundo, desde antes de sermos criados. Agora, há pessoas que escolhem abandonar esse predestino que Deus traçou para elas. É o que diz a Bíblia, né? Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino eterno, o céu, a nova terra, já estavam destinados para nós desde a fundação do mundo. Agora, o texto continua dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo era para apenas punir Satanás e seus anjos rebeldes, mas infelizmente muita gente vai optar por esse mesmo destino. Então há um predestino, sim, macro, no sentido maior de que Deus planejou isso, mas no sentido micro da minha vida, eu posso escolher se quero continuar caminhando no destino que Deus traçou para mim, ou se quero me unir aos ímpios no destino que está traçado para eles, Satanás e seus anjos. Então, predestinação bíblica é nesse sentido, não no sentido de anular nossas escolhas. Quarta-feira, o mandamento não é muito difícil. Interessante porque Deuteronômio 30, de 1 a 10, especialmente os versos 9 e 10, falam justamente dessa realidade, né? Que os mandamentos de Deus não são difíceis, penosos, torturadores, opressores. Pelo contrário, né? O que Deus criou é para o nosso bem, para o nosso bem-estar. E Ellen White diz em Parábolas de Jesus que todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Se Deus diz assim: não matarás, não furtarás, não adulterarás, é porque Ele vai nos habilitar para não fazer essas coisas. Os mandamentos de Deus, na verdade, contêm uma promessa. É por isso que é dito: não farás isso ou aquilo. É como se Deus estivesse dizendo assim: se você andar comigo, de mãos dadas comigo, em comunhão íntima comigo, você não vai fazer essas coisas, porque eu estarei vivendo em você. É como Paulo disse, né? Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, Ele opera o querer e o realizar segundo a sua santa vontade. E assim a nossa vida estará alinhada com a palavra de Deus, não por nossos esforços meramente, mas principalmente e sobretudo porque Cristo em nós é quem opera essas coisas. Assim os mandamentos não são penosos, né? Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Se Deus manda fazer alguma coisa, Ele habilita. Se Deus ordena alguma coisa em sua palavra, Ele habilita. Ele dá as condições para fazermos isso. E quinta-feira, uma questão de adoração. Um trecho que eu quero ler para você é o seguinte: milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente que geralmente exalava padrões, tradições e conceitos que conflitavam com sua fé. Por isso, o povo de Deus deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses, não se tornem objeto de sua adoração. Nosso Deus é zeloso e somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Não há meio termo: ou adoramos o Senhor, que traz vida, o bem e bênçãos, ou adoramos outro Deus, que traz morte, maldição, mal. Deus aqui com D minúsculo, evidentemente, porque não existe.
E a última pergunta aqui da lição dessa semana, pergunta 8, pede que nós comparemos, leiamos aí, né, os textos de Apocalipse 13, 1 a 15, que fala sobre as duas bestas, a adoração forçada que haverá nos últimos dias, a marca da besta, um decreto de morte, uma forçação, né, uma adoração forçada aí à besta, né, às bestas. E pede que leamos também Apocalipse 14, 6 a 12, que fala de um povo que, em lugar de adorar sistemas humanos, ideias humanas, dogmas e poderes humanos, ele estará adorando o Deus verdadeiro. Né? Apocalipse 14, 6 a 12 traz as 3 mensagens angélicas, a mensagem dos 3 anjos, que falam: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, uma frase extraída lá de Êxodo capítulo 20, né, do mandamento do sábado. Então, ou você adora o Deus criador do universo, aquele que estabeleceu o sábado como memorial da criação, ou você adora outras coisas, outros sistemas, outros poderes que não são Deus e que não vão levar você, infelizmente, à salvação, porque somente Deus é o Salvador. Então, na questão da adoração, também não há meio termo. Ou adoramos a Deus, ou adoramos pessoas, ideias, a nós mesmos, dinheiro, fama, prazer, até o pecado, né? Então, alguma coisa o ser humano vai adorar. O ser humano foi criado para adorar. O ser humano tem esse desejo natural de adorar alguma coisa ou alguém. E se nós tiramos Deus de cena da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, alguma coisa tenderá a ocupar esse vazio deixado. Pode ser um esporte, pode ser uma figura, pode ser um ídolo, pode ser um astro, uma atriz, uma ideologia. Aliás, ideologias se prestam muito à idolatria. Tem um livro muito bom que eu recomendo a você, que é o Ilusões Políticas, de David Koyzis, em que ele apresenta realmente o fato de que ideologias podem se tornar ídolos, tanto à direita quanto à esquerda, não importa, e eu conheço muitas pessoas que idolatram ideias, idolatram ideologias, idolatram partidos políticos, idolatram essa ou aquela figura, e assim perdem de vista que a verdadeira adoração só pode ser prestada a Deus. E quando é assim as coisas dão certo. Você coloca Deus sobre todas as coisas e vai hierarquizando as demais coisas na sua vida. Bem, e a última frase aqui diz que Apocalipse 13, como vemos em Apocalipse 13, força é o que a besta e sua imagem irão empregar. Deus, em contraste, atua por meio do amor. Repetindo, para finalizar, Deus não força nada. Deus propõe, Deus convida, Deus oferece. Ele bate a porta do lado de fora e você pode abri-la do lado de dentro se você quiser. Então eu peço que você aceite os convites de Deus, que você escolha a vida para que você viva, e não os caminhos da morte que levam à perdição. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por teres nos criado e nos dado de presente o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Neste momento, Senhor, pedimos sabedoria e forças para, com inteligência, com bom senso, usar esse poder de escolha para escolher aquilo que é o correto, aquilo que traz vida, aquilo que traz santificação, paz à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a escolher obedecer aos Teus mandamentos, que são um privilégio que nos é conferido e que nos trazem uma vida tão melhor, uma vida de estabilidade, uma vida de segurança. Ajuda-nos a usar com sabedoria esse dom do livre-arbítrio, Senhor, e que nós possamos até o fim estar unidos a Ti, caminhando no Teu caminho, vivendo uma vida que durará para sempre, porque Cristo é a fonte dessa vida. Nós oramos em nome dele, Senhor, agradecidos por tudo. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.